O ano de 2024 foi marcado pela grande desvalorização do real frente ao dólar. Patamares da moeda que antes pareciam bastante distantes, hoje parece que se tornaram inclusive o novo normal, como o patamar dos R$ 6. Eu estou gravando esse vídeo no dia 4 de janeiro de 2025, então recém adentramos o ano de 2025, e eu vou compartilhar com vocês uma notícia na minha tela aqui. Posteriormente a gente dá uma olhadinha no gráfico do dólar para vocês entenderem qual foi o tamanho da desvalorização da nossa moeda. Vocês estão vendo aqui no site do InfoMoney a notícia dizendo que o real é a pior moeda do mundo neste ano, no caso 2024, porque essa notícia ela é do dia 19 de dezembro de 2024 às 7h30 da manhã. Então aqui falando sobre as 20 principais moedas no mundo, o real foi a que mais se desvalorizou perante o dólar. Em 2024, apenas 3 das 20 divisas mais negociadas não caíram em comparação com o dólar, ou seja, o dólar subiu realmente no mundo todo, mas o Brasil realmente é um caso muito particular porque foi o pior de todos. E aqui existem alguns para a gente poder analisar, comparar, né? Uma classificação aqui das moedas que mais desvalorizaram, mas a gente pode fazer uma avaliação direta do real, olhando pela cotação mesmo dele perante o dólar, aqui no site investing.com, site que eu gosto muito de utilizar, e aqui a gente tem a variabilidade de um ano, né, a variação de um ano do dólar com o real, já está um ano aqui, então a gente pode ver que no dia 24 de dezembro de 23, o fechamento do dólar foi 4,87, e a gente tem no dia 22 de dezembro de 2024, aqui então arredondando aí um ano, né, apenas 2 dias, fechamento dele na casa dos 6,18. Então a gente pode fazer o cálculo, inclusive, manualmente aqui, né? A gente teve 6,18 e antes ele era 4,87. Então nos dá uma diferença de 1,31 de alta. A gente divide esse 1,31 pelo valor original, que era 4,87. Isso nos dá uma variação de praticamente 27%, né? 26,9% de alta dólar frente ao real. Então a gente teve realmente uma variação muito grande, uma subida muito forte do dólar no ano de 2024. Vou trazer agora de volta a imagem para mim aí. No meio dessa discussão grande que gerou em relação a essa grande alta do dólar durante o ano de 2024, muito se discutiu, muito se debateu na internet, nos jornais, enfim, no dia a dia, sobre qual é realmente o impacto que essa alta do dólar causa na vida dos brasileiros. E aí, o discurso abafado pela ideologia acaba não agregando muito à sociedade, a gente não consegue tirar grandes conclusões a respeito disso, do que realmente importa para a gente, né? E a gente teve um suspiro, né? Um expiro, digamos assim, em outubro de 2024, que foi um estudo produzido pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que fala sobre o impacto cambial no consumo das famílias brasileiras. Um estudo muito importante, um estudo relevante, e que abordou diferentes classes de renda das famílias, diferentes perfis de consumo, e é sobre esse estudo, na verdade, que eu quero tratar aqui com vocês e eu vou trazer ele para a tela agora. Bom, vocês devem estar vendo na tela aí agora, estou com o PDF do arquivo aqui, do estudo da FGV aberto. O nome dele é O Impacto Cambial no Consumo dos Brasileiros e a Necessidade de Diversificação Internacional. Esse PDF eu vou inclusive deixar disponível ali o link na descrição do vídeo, ele está aberto, né? Qualquer pessoa pode acessar esse arquivo, esse estudo da FGV, que vai abordar, como vocês vão ver aqui no vídeo, questões muito importantes para jogar luz nesse debate sobre a questão do dólar. Bom, para a gente começar, pessoal, aqui na introdução do estudo da FGV, eles começam falando sobre um problema, tá? Esse problema eles chamam de viés doméstico. Ou melhor, não é a FGV que chama, né? Esse problema é conhecido como viés doméstico. Significa que os investidores em todo o mundo tendem, tá? De uma tendência de ter suas carteiras de investimentos concentradas nos ativos do seu próprio país. Então, a isso a gente chama de viés doméstico. Significa o que na prática, né? Nós, brasileiros, né? Eu, brasileiro, você que está me assistindo aí, brasileiro também, por estar residindo no Brasil, tem a tendência de manter o seu patrimônio quase em sua totalidade, como a gente vai inclusive ver na sequência, alocado dentro do próprio país, no caso aqui dentro do Brasil. Isso acontece no mundo todo, mas o Brasil é um país que se destaca nessa questão do viés doméstico. E quando eu digo se destaca, não é porque ter um maior viés doméstico é algo positivo. Na verdade, como a gente vai ver aqui, é negativo para qualquer lugar, especialmente no caso do Brasil, tá? Então aqui diz, ó, o Brasil é destaque como um dos países com maior viés doméstico. E aqui a gente tem um gráfico que foi colocado no estudo aqui da FGV indicando, né, que o Brasil está aqui, ó, em 10º lugar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o Brasil é o 10º colocado, seguindo a barra do Brasil. Eu diria que a gente está acima de 95% dos recursos alocados dentro do próprio país. Então pouquíssimas pessoas realmente mandam o dinheiro para fora. Então aqui, ó, o brasileiro está entre os povos com maior viés doméstico, mantendo a imensa maioria dos seus investimentos em ações no mercado doméstico. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, que de todos os fundos de renda fixa que a gente tem no Brasil, aqueles com classificação de investimentos no exterior representam apenas 0,2% do total do patrimônio dos fundos de renda fixa. Então é um percentual muito baixo mesmo. No caso das ações, os fundos classificados como investimento no exterior, de ações no exterior, no caso também, representam apenas
2% do patrimônio total dos fundos de ações brasileiros. Então, o Brasil realmente se destaca com um viés doméstico elevadíssimo. Na sequência do estudo aqui, eles falam, então, o pessoal da FGV, das vantagens da diversificação internacional. Então, primeiro eles abordam o problema, a gente tem esse viés doméstico muito grande, então uma falta de diversificação. Aqui eles falam, por exemplo, sobre qual é a importância da diversificação, então dando sequência ao assunto, né? Eu não vou ficar lendo tudo, né? Porque senão se tornaria muito extenso, mas aqui a gente tem um gráfico, por exemplo, com algumas carteiras, tá? Então esse gráfico representa bastante o que eles querem dizer, mas ainda tem uma outra questão, né? Que não está diretamente relacionada num gráfico, por exemplo, mas a diversificação geográfica e política, por exemplo, né? Então, problemas que podem ocorrer numa região, ó, como aqui dizem, né? Problemas que ocorrem numa região não ocorrem em outra. Então, um bom exemplo disso é o que a gente teve no episódio recente da guerra, que o leste europeu, a Ucrânia e a Rússia. E a Rússia, bom, a Rússia invadiu a Ucrânia, imagina um ucraniano que tinha todos os seus investimentos dentro do seu próprio país, a Rússia invadindo o país, promovendo uma guerra, essa guerra destruindo praticamente todo o país, então essa pessoa provavelmente ela perdeu, se não a totalidade, quase que a totalidade das suas economias, do seu patrimônio, porque um país arrasado não tem ação, não tem título de dívida que suporte, né? Então, essa diversificação geográfica é muito importante, e ela vai acabar resultando lá num gráfico de risco e retorno muito mais acomodado, digamos assim. Bom, a diversificação internacional também permite, né, como diz aqui no estudo, ao investidor alcançar setores que são mal representados na Bolsa Brasileira, ou independente de qual país a gente esteja falando de origem, né? Falei da Ucrânia, mas que seja na Argentina, enfim, qualquer país que for, algum setor que não seja muito bem representado no seu país consegue investir nesse setor em outro país. A gente fala muito aqui no Brasil da questão da tecnologia, né? O Brasil praticamente não tem nenhuma empresa de tecnologia listada em bolsa, mas a gente viu que nos últimos anos as empresas que apresentaram as maiores rentabilidades do mundo foram justamente as empresas de tecnologia e principalmente nos Estados Unidos, né? Então aqui fala sobre o FANG, né, que é do Facebook, o F do Facebook antes de se tornar Meta, Amazon, Apple, Netflix e Alphabet, que é a empresa mãe do, né? Então apresentaram um retorno desde 2020 de 340%, quando o S&P 500 subiu no mesmo período 85%. Então a ação de tecnologia, ela mesma puxou todo o índice para cima, e o Ibovespa nesse período apenas 28%. Isso que esse estudo é de 2024. Se a gente olhasse hoje, esse nível do Ibovespa com certeza vai ser menor, porque nos últimos meses ele tem caído forte. Então, além desses 85, no caso do S&P 500, 340 no caso das empresas de tecnologia, essas maiores, a gente tem que considerar também a variação do dólar que a gente vai ver na sequência. Então, quem investiu fora nos últimos anos, com certeza está muito feliz, que o seu rendimento está nas alturas, enquanto aqui no Brasil a gente está vendo a coisa andando de lado ou caindo. Aqui a gente já tem um primeiro recadinho, tá? Do que o estudo vai trazer para a gente aí. É fundamental compreender que diversificação internacional e inflação local estão intimamente correlacionados. E é justamente esse o tema central dessa análise. Aqui a gente tem uma parte falando sobre a relação do Brasil com... Né, o Brasil é um país bastante aberto, inclusive ao comércio global. Então a gente exporta bastante, né? A gente tem geralmente uma balança comercial positiva. Não vou me ater a esses detalhes, mas eles vão usar essas informações para dar sustentação ao argumento que vem logo na sequência, falando sobre algum argumento que geralmente é utilizado no sentido de que se o Brasil importa bastante, mas ao mesmo tempo ele exporta também, essa exportação maior ela acabaria compensando o efeito cambial da alta do dólar sobre o custo dos produtos importados. Só que na verdade não é bem assim, e aqui eles explicam muito bem por quê. Porque o Brasil é um país exportador majoritariamente de bens primários, né? Matérias-primas, digamos assim, enquanto a gente importa produto industrializado, né? Então a gente acaba importando um produto que tem um valor agregado muito maior do que aquele que a gente exporta. A gente exporta, por exemplo, petróleo bruto, soja, minério de ferro e assim por diante. A gente importa o quê? Importa o óleo de soja, importa diesel, né, refinado, enquanto exportou petróleo, exportou grão e assim por diante, né? Então aqui eles falam, por exemplo, 90% das nossas importações estão relacionadas com a indústria de transformação, enquanto no lado das exportações temos domínio das matérias-primas, mais de 90%, as famosas commodities. Então a gente exporta um produto de valor agregado baixo, enquanto importa um produto de valor agregado elevado. Aqui a gente tem, inclusive, os principais produtos e serviços que sofrem com variação cambial. Não é o foco, tá? Falar sobre os principais produtos e serviços, depois mais pra frente a gente vai ter mais algumas coisas. Aqui a gente tem então a composição da cesta de consumo, que é considerada mais padrão, né? Utilizado como um padrão para esse estudo. Então, alimentos básicos, serviços, bens de consumo duráveis nacionais. E aqui também mais um lembrete, né? Mesmo que o produto final nacional seja nacional, muitos componentes ou matérias-primas são importados, o que faz com que a variação cambial afete os preços de forma indireta. E aí, ao longo do estudo, várias vezes vai ser citado, né? Aqui aparece uma vez, ó, 10 a 25%, aqui aparece de novo 10 a 25%, né? Então, a gente tem aí uma média de 10 a 25% da cesta de consumo dos brasileiros diretamente
indiretamente influenciada por produtos importados. Então, esses 10 a 25% vão afetar, em maior ou menor grau, os preços finais dos produtos que a gente consome aqui no Brasil. Aqui já fala um pouquinho sobre uma cesta de consumo neutra, que seria aquela que pensaria efeitos da alta do dólar para os preços dos produtos consumidos aqui no Brasil. Então, aqui tem uma explicação do que seria, né? A cesta de consumo neutra, a variação cambial, é aquela projetada para ter um impacto mínimo das flutuações nas taxas de câmbio sobre sua variação total. Especialmente importante para pessoas com parte do consumo relacionado com moedas estrangeiras ou que fazem transações em mercados internacionais. Isso significa o quê? Que é a ideia aqui do estudo é que eles vão tentar fazer todo um equilíbrio, como a gente vai ver no final, para entender quantos por cento a gente tem de dependência da variação cambial nos produtos que a gente consome aqui no Brasil. E aqui eles já dão duas ideias do que pode ser feito para diminuir, digamos assim, né, de usar um efeito tamponante para essa questão do dólar. E são duas as principais estratégias, né? Então a gente tem o hedging, por exemplo, são instrumentos financeiros derivados, como opções e futuros, que podem usar na proteção, podem ajudar na proteção contra movimentos adversos nas taxas de câmbio. Isso é bastante usado, principalmente em grandes empresas, indústrias e tudo mais, e tem uma forte dependência do seu produto para o produto diretamente de fora, né? Então esse preço dele, o produto está atrelado ao dólar, então eles travam o preço do dólar, usando algumas estratégias, não cabe aqui a gente entrar em detalhes, mas no caso da pessoa comum, do cidadão, pessoa física, isso não é muito utilizado, não é muito prático de fazer, enfim, não seria o ideal. O ideal está na segunda opção, e no caso aqui é a diversificação, no caso a alocação, o investimento, em ativos denominados em diferentes moedas, para tentar diluir o risco associado à exposição cambial. Então esse estudo aqui, adiantando já aqui o que ele vai falar, ele vai tratar principalmente de uma forma de investimento no exterior, investimento em dólar, para tentar mitigar o efeito do câmbio na alta dos preços dos produtos que a gente consome dentro do país. Bom, algumas pessoas podem argumentar, e argumentam inclusive, de que se o dólar impacta diretamente os preços dentro do país, ele inevitavelmente vai gerar inflação. Então, uma forma de se proteger da inflação seria comprar, por exemplo, dívida pública, títulos da dívida pública, atrelados aos índices de inflação. Aqui no Brasil, a gente tem um investimento bastante conhecido assim, que chama-se Tesouro IPCA+. O antigo dele é NTNB, Nota do Tesouro Nacional Série B. Hoje ele chama-se Tesouro IPCA+, é uma sigla muito mais fácil de compreender. E é basicamente um título que vai pagar uma remuneração fixa, mais a variação do IPCA ao longo do tempo. Isso significa que, em teoria, a gente compensaria o efeito inflacionário porque a gente ganharia o mesmo valor que deu a inflação dentro do valor do título. Além disso, a gente tem uma rentabilidade extra, que é, de fato, a rentabilidade real que a gente vai ganhar ao comprar esse título. Pensando justamente nesse argumento, o pessoal da FGV já deixou aqui uma parte dedicada a ele, tá? Então, a falácia do IPCA+, como proteção cambial. A gente pode ver, por exemplo, que a rentabilidade do NTNB de 2040, que no caso é o Tesouro IPCA+, contra o dólar, perde tanto no período de 5 anos, quanto no período de 10 anos, enquanto nos últimos 5 anos a NTNB subiu 31,1%, valorizou 31,1%, o dólar subiu 33,9%, enquanto em 10 anos a diferença é ainda maior, né, com praticamente o dobro da rentabilidade, 76,6% para a NTNB, contra 131,4% de alta para o dólar. Então aqui grifei também, para vocês poderem ver, né? Fica absolutamente claro que o investimento em Tesouro IPCA+, não protege o brasileiro contra os efeitos da variação cambial. No período de 10 anos, essa variação foi quase o dobro da rentabilidade do Tesouro IPCA+. Então, não. Tesouro IPCA+, a longo prazo, não compensa a variação cambial do dólar frente ao real. Bom, chegamos então à parte da metodologia, onde o pessoal que viu esse estudo vai explicar, ou iria explicar, como eles realizaram esse estudo, como eles avaliaram as questões. Eu vou me ater basicamente a 2 pontos aqui, para a gente não estender muito o vídeo, que já está ficando... Aqui mostram tabelas, tá? Que eles consideraram alimentos e bebidas, artigos, enfim, que aparece, e a renda. Então, para explicar rapidamente, o pessoal da FGV dividiu a questão da inflação, dois principais grupos, tá? Então, primeiro, a inflação por faixa de renda e a inflação por de consumo, cesta de consumo, digamos assim. Então, eles vão avaliar as duas coisas, porque eles separam em categorias os produtos que a gente consome e, ao mesmo tempo, em faixa de renda. Porque diferentes faixas de renda vão ter diferentes pesos dos seus gastos, do seu consumo, em diferentes categorias, né? Então, pessoal, por exemplo, as rendas mais baixas, elas vão ter percentualmente gasto maior com alimentos e bebidas, por exemplo, do que o pessoal da renda mais alta. Porque percentualmente aquilo que eles conseguem receber, eles vão gastar uma quantidade menor dos seus rendimentos nesses itens mais básicos. Bom, pessoal, avançando bastante aqui no estudo, a gente chega finalmente na distribuição do impacto da variação cambial por faixa de renda.
Então eu grifei aqui, mas a gente pode analisar pelo gráfico, fica muito mais interessante da gente conseguir analisar, muito mais visível, né? Então a gente tem um gráfico aqui, o impacto do câmbio sobre a cesta de consumo conforme a faixa de renda. Então na renda muito baixa, 13,93, baixa 13,88, média baixa 13,1, média 12,84, média alta 12, renda alta 11,07. Então vocês percebem que a gente tem um decréscimo, um declínio constante conforme aumenta a renda do grupo, a gente tem uma diminuição do impacto do dólar na sua cesta de consumo. Por quê? Então aqui tem todo uma explicação do porquê que acontece uma coisa ou outra, né? De renda muito baixa, maior impacto. O padrão sugere que a exposição das classes de menor renda a bens essenciais, cujo preço é altamente influenciado pelas flutuações, torna esses grupos mais vulneráveis a variações no custo de vida. Então, voltando àquela parte inicial que comentei antes, né? Então, ele tem um percentual maior da renda em itens essenciais, como alimentos e bebidas, uma variação no preço de alimentos e bebidas, consequentemente vai promover uma variação maior, um impacto maior no seu custo, né, no seu consumo, né, que ele consegue consumir. Então, enquanto isso, na renda média alta e alta, por exemplo, em percentual menor, é porque justamente utiliza um percentual menor da sua renda para consumir itens essenciais. Bom, chegamos aqui à primeira conclusão do estudo da FGV, que é: o brasileiro tem que ter um mínimo de 11,07% da sua carteira de investimentos alocada em ativos no exterior para conseguir pensar os efeitos do dólar. Da onde veio o 11,07? Daquele gráfico que a gente estava olhando agora há pouco, né? Que é considerando a renda alta aqui, que é o menor impacto que o dólar promove. Mas aí a questão, né? Mínimo e para renda alta. Então, quanto mais baixa a renda da pessoa, teoricamente, e como a gente viu nesse estudo aqui, mais precisaria ter fora Brasil alocado em ativos relacionados ao dólar. Mas isso não leva em conta outras coisas que o estudo também abordou. Os gastos no exterior, né, pessoal? Dos brasileiros que viajam, né? Então gasta com turismo nas próprias viagens ou então pagando contas relacionadas à educação fora do Brasil. Eu não vou me ater aos dados aqui friamente, tá? Eles vão ser usados para gerar o gráfico da sequência. E a gente tem, eles consideram, principalmente nesse caso, né, quem viaja é o pessoal da renda média alta e alta, né? Então aí eles atualizaram aquele gráfico anterior, vocês podem ver que até aqui, na renda média, ele continua igual, mas no caso da renda média alta e alta, tem uma atualização por conta desses gastos do exterior com turismo e educação fora do Brasil. Então sobe bastante no caso da média alta, vai a 14,68, quando no caso da renda alta vai a 13,72. Mas não para por aí, porque a volatilidade do câmbio faz com que ocorra um ajuste aqui nesse gráfico, tá? Então aqui eles fazem um estudo na sequência sobre o desvio padrão do dólar, né? Eles pegam aqui, por exemplo, desde agosto de 2014 a agosto de 2024, o preço dele, fazem uma análise desse preço, encontram um desvio padrão aqui e encontram um coeficiente de variação de 22,6%. Significa que aqueles dados do gráfico que a gente viu agora há pouco, né? Esses dados desse último gráfico atualizado com as despesas para o caso das rendas mais altas, eles vão somar aí a variabilidade cambial de 22,6%. Então a gente tem a atualização do gráfico agora somando para todas as faixas de renda e vai chegar nesse caso aqui, ó, muito baixa, 17,08, baixa 17,02, média baixa 16,06, média 15,75 e aí a média alta, a que mais é afetada por conta daqueles gastos exteriores e tudo mais, indo a 18% e a renda alta a 16,83. Nesse caso, o percentual mínimo a ser investido fora do Brasil fica na faixa aí dos 15,75% para renda média, né? Bem acima daqueles 11,07% do gráfico anterior que eu tinha mostrado para vocês. Bom, na conclusão desse estudo, então, pessoal, eu já deixei grifado aqui para adiantar um pouquinho, o estudo aqui apresentado mostrou isso para cidadãos brasileiros que, de forma geral, devem ter um mínimo de 16%, naquele último gráfico ali, né, 15,75% no caso da renda média, da sua carteira alocada em ativos no exterior para proteger seu poder de consumo das variações cambiais. Mas é importante ressaltar, e aí está na sequência, grifado também, que essa faixa de 16% a 18% apenas protege a cesta de consumo contra as variações cambiais. Dentro de uma estratégia mais ampla, que inclui a adequada diversificação, bem com objetivos específicos, essa faixa será certamente mais elevada. E mais elevada por quê? Vou trazer a tela de volta para mim para a gente fechar o vídeo aqui conversando um pouco. Mais elevada, pessoal, pelo seguinte, como foi falado ali no final do estudo, esses percentuais que o estudo viu, né, conseguiu concluir com base nas questões analisadas por eles, visa proteger exatamente esse poder essa cesta de consumo, né? Que a gente não fique mais pobre consumindo aquilo que a gente precisa básico para sobreviver, para viver, né? Então, alimentos, bebidas, educação, moradia, enfim. Essas coisas mais básicas vão estar envolvidas aí dentro desses 16% a 18% que tu tiver no exterior, relacionado diretamente aí ao dólar. Mas quando a gente pensa em diversificação, aí pensando agora diretamente no caso dos investimentos mesmo, a gente não quer só proteger o nosso consumo,
a gente quer aumentar o nosso patrimônio ao longo do tempo. E justamente por isso que colocar mais percentual, maior percentual do nosso patrimônio em dólar fora do Brasil, vai fazer com que a gente não proteja apenas a nossa cesta de consumo, mas com que a gente consiga aumentar de forma real, né, a longo prazo, nosso patrimônio. Então, ao invés de a gente ficar mais pobre a longo prazo, de inflação e desvalorização de moeda, que a gente tem de forma geral aqui no Brasil é bastante acentuado, ao contrário, a gente vai conseguir ficar mais rico, mais próspero a longo prazo. Tá certo? Grande abraço para vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Comentem, compartilhem, curtam aí. Eu vou deixar o link do estudo da FGV aí para vocês poderem pesquisar, lerem e tirarem as próprias conclusões. Então, o recado final é que sim, o dólar impacta muito na nossa vida, sim, a gente come dólar, e sim, ele impacta muito na nossa inflação e, como a gente pôde ver aí, principalmente as pessoas de renda mais baixa. Então, é uma falácia que o dólar não impacta na nossa vida. Não come dólar. Quem come dólar, na verdade, em maior percentual, é justamente mais pobre. Tá certo? Grande abraço e até o próximo vídeo.